Chega mais nação, sejam muito bem-vindos mais uma vez aqui, galera, ao nosso canal, trazendo mais um corte para vocês. Nós vamos reagir, trazendo as últimas notícias e atualizações do nosso Flamengo nessa sexta-feira, dia 25 de julho de 2025, trazendo novidades para vocês sobre o nosso Mengão. Já vai deixando o seu like, se inscreva, aqui você ficará por dentro de todas as notícias e últimas atualizações do time mais querido e amado do Brasil, Flamengo. Do Campeonato Brasileiro. Mostramos a chegada do Danilo ao Botafogo, mais um reforço. Quem também continua se movimentando na janela é o Flamengo, né? E já tivemos hoje uma apresentação oficial também do Saul, atacante que chega ao Flamengo, meio atacante que chega mais um reforço para o Rubro Negro. Vamos trazer um textinho, então, da entrevista coletiva do Saul chegando ao Rubro Negro, mais um reforço para a temporada. Y luego, bueno, ¿cuál es mi posición? Estoy aquí para ayudar en todo lo que me pida el míster, lo que me pida el club. Mi mejor posición siempre he considerado que es a lo mejor la de mediocentro ofensivo, pero puedo jugar en muchas posiciones. A veces será favorable para mí y otras veces será favorable para el equipo, ¿no? Porque siempre priorizo el equipo antes que el individual. Estoy preparándome día a día para estar lo antes posible cuando el míster lo considere. Tengo una relación con Felipe muy buena, mucho más allá del terreno de juego. Cuando estábamos en el Atlético de Madrid, al final estaba siempre sentado. O Boto, ele recebeu a camisa 8. O Boto fazia tempo que não aparecia. Sumido, hein? Mas hoje ele esteve lá na apresentação do Saul. Sumido. A 8 que era do Gerson, né? Agora não seguiu para o Zenit, não é mais jogador rubro-negro. Será a camisa do Saul, mais um reforço anunciado. Lembrando que o Flamengo contratou também o Emerson Royal, a apuração dos nossos repórteres, esse ainda não apresentado oficialmente, mas o Saul já hoje respondendo as primeiras perguntas, como a gente trouxe, falou muito da relação com o Felipe Luiz, que foi apontada como diferencial para convencê-lo, né, a jogar no rubro-negro. Saul, que foi companheiro do Felipe Luiz no Atlético de Madrid, até uma pequena apresentação do Saul, jogador espanhol que chega agora ao futebol brasileiro. Ele tem 30 anos, revelado pelo Atlético de Madrid, onde, né, foi companheiro do Felipe por 5 temporadas, jogaram juntos durante 5 anos, jogos com 3 gols e 2 assistências. Não sei, é vegano. Tem essa... Importante essa informação. Principalmente para o departamento médico, para nutricionista do Flamengo pensar na preparação do Saul. Também é um jogador, então, vegetariano. Vegano. Então, perdão. Vegano. Então, é completa a restrição do Saul nesse elenco rubro-negro. Acho que talvez a pergunta, não sei, Roger, a questão, a dúvida nesse momento em relação a essa contratação seja o momento da carreira do Saul chegando ao futebol brasileiro, né? Além da idade dos 30 anos, talvez o auge dele tenha sido pelo Atlético de Madrid. É um momento, para o futebol brasileiro, ainda representa um nível muito alto? A gente vai precisar esperar ver a adaptação dele? Não, acho que sempre tem que esperar um pouquinho, mas jogadores que chegam mais velhos, esse tempo de espera ele é menor, até pela experiência que ele tem e por ter jogado em outros cenários também, falando da La Liga e de uma Premier League. Não vejo a questão de auge de estar numa curva descendente, né? Porque você está falando de um jogador de 30 anos, hoje de 30 anos, e você planeja pelo menos mais 8 anos de carreira aí. Então tem muito tempo, tem muita lenha para queimar, está no auge físico, né? Um jogador de 30 anos hoje, ele atinge o auge físico. Agora tem que entender se ele está no auge técnico dele. Sim. E aí é o que o Flamengo tem que trabalhar. Se ele encontrar o auge técnico dele e entender a filosofia de trabalho do Felipe, como ele falou na entrevista coletiva, que ele pensa muito parecido, de todas as conversas que teve sentado ao lado do Felipe nos tempos de Atlético de Madrid, vai ser um cara que vai entregar muito ao Flamengo. O Flamengo perdeu o Gerson, está com esse problema sério do De La Cruz físico, né, clínico, e é um cara que pode encaixar muito bem nesse meio campo do Flamengo. E mais importante, é um cara de mentalidade europeia, né? Mentalidade vencedora, mentalidade mais à frente, de nível intelectual mais à frente. Isso tudo dentro de um vestiário, isso contamina de uma forma positiva. E principalmente o Felipe, conhecendo ele, eu acho que também tem esses pontos favoráveis que o Saul pode entregar dentro do vestiário do Flamengo, né? Não só aquilo que ele pode entregar dentro do campo,
que vão ser coisas importantes. Mas eu acho que essa mentalidade europeia de como encarar esses desafios tão grandes, de como encarar uma camisa tão pesada como a do Flamengo, eu acho que são pontos positivos também que ele pode agregar. A gente viu as primeiras imagens aí do primeiro treino hoje do Saúl com todo o elenco rubro-negro, né? Ele chegou essa semana ao Rio, o Flamengo viajou para jogar contra o Bragantino em São Paulo, treinou com algumas reservas e aí hoje, ontem o elenco que atuou em São Paulo contra o Bragantino teve folga, então hoje foi a primeira vez que o Saúl esteve com todo o elenco rubro-negro treinando no Ninho do Urubu e a gente mostrou algumas das imagens. E a gente fez o mesmo levantamento, Lino, das opções do Felipe Luiz que a gente trouxe do Botafogo com a contratação do Danilo. As muitas opções de Felipe Luiz para cada setor do campo. Vocês ouviram direitinho? Timaço, hein? Só do meio para frente, Timaço, tá? hein? Não, tudo bem, mas ouviram direitinho a coletiva dele? Onde é que ele prefere jogar? Ele foi perguntado sobre isso e falou. Mais como meia. Não, mais meia centralizado. atacante, né? Mais centralizado. Mais centralizado é onde está o Arrascaeta, onde pode jogar o Carrascal. A gente colocamos um asterisco ali no Carrascal porque não está anunciado ainda pelo Flamengo, mas é só uma questão de liberação do Dinamo de Moscou, mas apontado já como reforço, além do Matheus Gonçalves. Mas é legal, eu torço para que seja também Carrascal, para que o Flamengo tenha né? Para que tenha até outras opções, para pressionar, manter pressionado o Arrascaeta, né? Fez bem para o Arrascaeta agora esse período de vou renovar contrato, não vou, como é que tá, né? E isso tudo mexe com o jogador. E puxa todo o resto, todo o ciclo do futebol puxa para cima também, porque todo mundo corre atrás para não deixar o Flamengo se distanciar tanto, né? Os outros times, eu quero dizer. Achei duas coisas legais nessa coletiva do Saúl. Uma, ele falar que a preferência dele é jogar na meia central ali e desconsiderar. A gente colocou ele pelo lado direito, eu sei, mas e ele é canhoto. Então, até me falando aqui, pode ser um estilo parecido com o do Everton Ribeiro, por exemplo, que era esse cara mais pelo corredor da direita. O próprio Gerson também vinha jogando pelo lado direito, né? Não era muito mais como meia. Mas eu gosto dele mais de 8. 8 mesmo ali por trás do que... Pode ser. Mas eu falo da um jogador coragem de zona dele. central, mas jogando um pouquinho mais atrás do que o... Porque depois escalam ele numa posição que não é a dele. É bom ele já se manifestar agora. E aí a coisa não vai bem. E pegar no jogador que não funciona. E a coragem dele de dizer que gosta de jogar ali justamente onde está o melhor jogador do time. Não tem, eu gosto de jogar ali, mas eu posso jogar cá, do outro lado e tal. Mas ele chega falando isso é bom. Pressiona um pouquinho a Arrascaeta. Achei isso legal. Não pressiona, mas o Flamengo estava atrás há muito tempo de um jogador que pudesse dividir com a Arrascaeta essa minutagem, né? Porque o Arrascaeta também tem problemas físicos. Né, de você ter que descansar ele em determinados momentos. Então, se você contrata um jogador para essa função, era o que o Flamengo precisava. Para você dividir também e poder estar sempre com esses dois, vamos dizer assim, no auge. O Carrascal pode ser o outro. Ainda tem um terceiro. É que o Matheus Gonçalves colocado ali, mas ele é que joga mais pelo lado direito. Não, acho legal essa discussão, principalmente porque elas são em torno das ideias do Felipe. Sim. Acho que esse é outro barato que a gente está passando com naturalidade, mas se vocês lembrarem bem lá no começo do trabalho do Felipe, na chegada do Boto, o Boto falava ainda em avaliação, em observação, e vamos ver como vai ser o trabalho um pouco mais à frente. O Felipe falava dos objetivos pessoais dele, de trabalhar na Europa, de ver como seria esse primeiro estágio no Flamengo. O Boto chegou a dar uma declaração que ninguém perguntou, né? Que ele manteve o Felipe Luiz. Ninguém nunca questionou se o Felipe Luiz renovaria. Mas ele disse que ele manteve o Felipe Luiz. Teve isso na apresentação do Boto. Teve. É mais do que manter Felipe Luiz. É usar as conexões do Felipe Luiz. É usar as relações do Felipe Luiz também em benefício do Flamengo, pensando no trabalho um pouco mais longo, né? O Saúl vem dizendo que veio por causa do Felipe, porque ele tinha propostas melhores, porque ele tinha grana melhor na Europa para usufruir e acabou escolhendo vir para o Flamengo. Adoro quando o cara fala esse tipo de coisa. Porque a vida não pode ser só grana. Você não vai se guiar só por onde te oferecem mais. Com certeza ele não está ganhando pouco não, né? Não está. Porque se paga muito bem no Brasil hoje em dia. Ninguém ganha mal. É isso. Não é uma questão de pouco Até ou o muito menino dinheiro. Alan Cian teve contrato renovado para ganhar um pouco melhor, porque está sendo destaque no time. Tá cheio de cara que faz escolhas só pela grana. Me ofereceram mais, eu fui para a Rússia. O Gerson fez isso. Ok, cada um faz o que acha melhor para a sua vida. Se a sua escolha é grana, se o seu projeto de carreira é esse, e se o momento é aquele, para você aproveitar, você tem que agarrar aquilo ali. Mas eu gosto quando alguém chega e se posiciona publicamente dizendo, o Flamengo não foi só grana. Aliás, eu tinha até mais grana na minha oferta, eu vim para cá porque eu
acredito no que está sendo feito. É a consolidação do trabalho do Felipe. Acho isso muito legal. Samuel Lino não começa a discutir com o Flamengo também só porque o Flamengo tem dinheiro. Não, porque tem o Felipe, porque tem as conexões, porque isso tudo está sendo feito em torno de um projeto, de uma ideia. A consolidação do trabalho do Felipe eu acho legal. Outro ponto importante do Saul, 4 camisas na carreira, só camisa gigante. Então isso ajuda a absorver melhor esse tipo de pressão que é vestir a camisa do Flamengo. Ele não passou por 3 coquinhos, cachorro morto, Zé Mané, não sei o quê. Sim. É um cara de Chelsea, Atlético de Madrid, Sevilha, que é o maior campeão da Liga Europa e seleção espanhola. Então veste a camisa do Flamengo, a camisa cai leve, não cai pesada vindo desses outros. E se você comparar, Flamengo desafio, né? E se você comparar, olhando, né, o formato do elenco do Botafogo com o formato do elenco do Flamengo e o do Palmeiras, que são aí os times que estão investindo bastante, são perfis completamente diferentes e ainda assim são bem interessantes de fazer análise, né? O Flamengo aposta em muitos jogadores com mais experiência, jogadores já que chegam prontos, não tem... Nomes mais pesados, Nomes pesados, não tem muito aposta, assim, não, se for para apostar, vai apostar no Alacian, né? No Everton Araújo, então acho que talvez o Juninho tenha fugido um pouco dessa característica. É aí que eu queria chegar, porque uma das primeiras coletivas do Boto, ele fala sobre isso, né? Que a ideia do Flamengo é encontrar outros Juninhos. E muda completamente, né? Ele não foi atrás de outros Juninhos, ele foi atrás de outros nomes que ele viu que o patamar aqui... O próprio Flamengo puxou o patamar para cima, né? Então, assim, ele teve que entender que ele precisa ir atrás de jogadores prontos para chegar e já jogar. E isso é muito legal. Agora, o Flamengo tem, para mim, um elenco maravilhoso, né? Tem, assim, todas as posições, 2, 3 jogadores que podem jogar de zagueiro, de lateral, meia que pode ser volante, que pode jogar mais adiantado. Só tem uma posição no Flamengo que me deixa em dúvida, que é o gol. Porque, assim, claro, o Rossi é absoluto, mas e o reserva dele? Né, assim, tinha a possibilidade do goleiro reserva sair, não vai sair mais. Mas eu acho que ainda é assim, claro que não é um problema, é a mesma coisa que a gente falou do Botafogo, não é? Porque o Cunha tem um pré-contrato com o Cruzeiro. Não é claro que é um detalhe, assim, mas eu acho que vale a pena observar esse detalhe, porque acontece alguma coisa, o Rossi se lesiona, como é que fica a situação? Mas o resto do elenco é um elenco muito legal, tem muitas possibilidades para o Felipe Luiz explorar aí para o resto da temporada. Muitas opções, então, desse Flamengo do Felipe Luiz, que agora tem também já apresentado e regularizado o Saul, para um Flamengo que tem uma sequência agora de jogos contra o Galo, né? Contra o Atlético Mineiro, que ontem avançou na Sul-Americana nos pênaltis, com o Everson salvando debaixo da trave e convertendo o pênalti também para garantir a classificação do Atlético Mineiro. Vou almoçar lá na casa da Priscila do Chuma, lá o marido dela, que comida boa lá que eu vi no Instagram. É só coisa chique. Vale que também toma whey protein, porque dá pra ver nitidamente. Ele tá de casaco. Não, ele tá de casaco. Porque o vídeo dele do Instagram... Olha lá o whey protein lá. Comprou com a Priscila? Vai lá. Olha aqui. O vídeo dele do Instagram, quando eu não tenho nada pra fazer, eu vou lá e abro e fico vendo. Ele falando de São Paulo lá, aquelas coisas, sem camisa, com aquele peitoral saltitante. Brilho. Tatuado brilho. Tiago, o Fernandão quer adicionar 2 letras à sua tatuagem. Depois eu te conto sobre o que a gente tá falando. Muito boa tarde, Thiago Carvalho. Temos a apresentação do Saul. Quer dizer, então, quando você não tem nada pra fazer, você fica rodando o meu Instagram? Pô, GV, vou te apresentar as coisas melhores pra você fazer. Rio de Janeiro cheio de programação legal aí, pô, final de semana. Tu vai ficar rodando o meu Instagram, cara. Me ajuda que aí. Isso. Enfim, vai ter apresentação daqui a pouco, né? A galera do Saúl já tá por aqui, os familiares dele estão aqui atrás, inclusive, não sei se vocês conseguem ver, todos posicionados esperando ali, vou até pedir pro Márcio Marzullo mostrar pra vocês, porque agora há pouco, há cerca de 1 hora mais ou menos, o Saúl começou o primeiro treino dele aqui no Flamengo. Ele ainda não tinha feito nenhum treino junto com os demais jogadores, porque depois do jogo contra o Bragantino, com a vitória do Flamengo por 2-1, o elenco recebeu uma folga ontem, então o Saúl tava aqui fazendo aquela atividade, exames, etc e tal, mas não encontrou os demais companheiros de elenco. Então hoje, há cerca de 1 hora, 1h30, ele teve esse primeiro contato com os jogadores aqui no Ninho do Urubu e foi muito legal. A gente pôde ver o Saúl chegando ali aos poucos, conversando com alguns atletas que ele já tinha alguma intimidade, como o Jorginho, que ele já conhecia, o próprio Felipe Luiz teve uma resenha ali com o Saúl também antes da atividade começar. Ele estava rindo bastante ali com o Pedro, pode ser que já estejam combinando alguma coisa ali, para quem sabe a gente poder ver aí no decorrer da temporada, mas ele parecia estar bem entrosado nesses primeiros momentos dele de Flamengo.
Flamengo. A gente vai poder perguntar isso para ele daqui a pouquinho. A coletiva de imprensa já está sendo organizada por ali. Agora há pouco, a galera do membro ali da diretoria, da comissão do Flamengo, conversava com os jornalistas. O elenco acabou de deixar o gramado ali na atividade física e agora está no vestiário. Daqui a pouco, então, o Saúl conversa com os jornalistas pela primeira vez. O que a gente já sabe, o contrato está assinado até dezembro de 2028. Saúl chega ao Flamengo aí para integrar esse grupo e a gente sabe que o Saúl também pode jogar em algumas posições, mas ele já deixou claro que ele quer jogar ali como volante no meio de campo, fazendo aquela função até um pouco mais ofensivo, como o Gerson também fazia antes de deixar o Flamengo. Agora, uma outra informação, e essa muito importante, tenho certeza que vocês vão gostar aí no programa. Emerson Royal chega amanhã no Rio de Janeiro para assinar contrato com o Flamengo, deve fazer os exames e vai estar no Maracanã, tá? No próximo domingo, contra o Atlético Mineiro, já deve inclusive ser apresentado ao torcedor no Maracanã junto com o Saúl. Então uma baita contratação do Flamengo aí, que vai desembolsar cerca de 9 milhões de euros, o equivalente a 58 milhões de reais junto ao Milan, para poder contar com a contratação do Emerson Royal para a lateral direita. Lembrando também que a saída do Wesley está muito bem encaminhada, cerca de 25 milhões de euros fixos, mais 5 milhões de bônus, caso o Wesley chegue a atingir aí essa marca, o equivalente seria ao total, junto com os bônus, de quase 200 milhões de reais. Na cotação de hoje, 189 milhões de reais, então um dinheiro bem interessante aí para o Flamengo e com uma reposição à altura do Emerson Royal, jogador de seleção brasileira, com passagem na seleção, quer ser todo aquele imbróglio aí na semana, envolvendo a parte médica, o ronco, etc e tal. Ele está liberado, vai passar o final de semana com a família e depois retorna ao Rio de Janeiro para se representar na próxima segunda-feira. Além disso, Eric Pulgar já está de volta ao Brasil. Ele fez aquela cirurgia no pé direito, no quinto metatarso do pé direito lá no Chile, fez o primeiro processo de recuperação por lá, agora volta ao Rio de Janeiro para poder então retornar aí às atividades do Flamengo e, claro, terminar também esse tratamento aqui no Rubro Negro. Bom, GV, vou devolver para vocês porque acho que vai começar daqui a pouquinho ali a apresentação do Saúl, a gente tem que se posicionar, então daqui a pouquinho Saúl falando pela primeira vez com a camisa rubro-negra. Thiago, obrigado pelas informações. Ninguém cobriu os times cariocas essa semana, nem o sol, nem as nuvens, nem a chuva de hoje, mais do que Thiago Carvalho em todos os clubes, inclusive. Thiago, só uma programaçãozinha cultural do final de semana, já que você está bem latente na noite. Se tem alguém que está rodado no Rio de Janeiro, sou eu. Sabemos disso. Então, dá uma dica cultural. Pagode, samba, funk, baile charme, tem alguma? Rapidinho. Meu amigo, não tem erro. Esse final de semana é samba da volta. Samba da volta, sábado à noite, é uma das opções. Tem uma outra opção que eu vou falar baixinho aqui, porque a gente tá no Flamengo. Mas tem Flu Fest também em Laranjeiras, tá? Estaremos lá. Os amigos meus aí que estão por dentro. Estaremos Fica de olho, lá. tu vai ver no Instagram. Estaremos lá. Obrigado, Thiago Carvalho. Obrigado pelas informações. Inclusive, você que está aqui, fique de olho. Porque daqui a pouco mais, a gente vai postar no Donos da Bola, estou avisando para o Tatá aqui agora, temos 20 pares de ingressos, quer dizer, 20 ingressos, né? Para a FluFest. 20 ingressos, é um linkzinho. E a gente faz a postagem lá, 19, que o Thales já pegou um, que ele acabou de falar aqui. Então a gente vai postar no feed do Donos da Bola como é que você faz. Se você quiser ir pra FluFest, tem Belo, tem Xamã, tem Pichote. O Pichote é 3 anos em fase boa. Tá igual porque eu fiquei preso, né? Quase 2 anos, ele um ano e ficou pouco. na janela preso de transferência. Aí, quando eu liberei... Tu não pegou essa fase? Tu não pegou essa fase. Bom, a gente tá na janela de transferência há 20 anos. Pra mim, foi estendido um pouco. A FIFA já tirou até meu nome do tá no Transferban, tá no Transferban. Tá escrito lá no Transferban, aposentado. Retired, já foi. Bom, vamos ao que interessa. Vamos falar do Saúl. A gente já trouxe aqui durante a semana, agora é oficial, vai ter coletiva. A pergunta que eu vou fazer pra você... O rapaz é bem pessoado também, né? É um gatão, parece ele Verrete, aquela galera... Tô tudo como você. O meu hoje também é variado, não deu tempo de eu passar lá no aqui. Uma pergunta. Hoje, nesse time do Flamengo, qual seria a posição do Saúl? Não estou dizendo que ele vai jogar, mas ele vem contratado pelo que ele rendeu em qual posição comparando com o Flamengo ali, Bigode? Uma boa pergunta. É uma boa pergunta porque aonde o Saúl teve o melhor desempenho foi jogando de segundo homem do meio-campo, de segundo volante. E hoje essa vaga, ela é do Jorginho. E eu não imagino que o Jorginho seja sacado do time. Agora, como o Saúl é um jogador polivalente, ele também pode atuar em outras posições do meio-campo. E eu acho que pela necessidade nesse momento, como você não tem o Pulgar, que, como o Thiago disse, voltou para o Brasil, mas
Ele acabou de fazer uma cirurgia, então vai ficar parado por mais um tempinho. Eu acho que ele pode pode jogar com o Jorginho, fazer uma dupla com o Jorginho, e aí pode até alternar. Em alguns momentos o Jorginho ser esse camisa 5 e ele vai ser o camisa 8. Em outros momentos ele vem fazer esse camisa 5 e libera um pouco mais o Jorginho. Mas eu acho que para o Saúl, o interessante, na minha avaliação, é entre primeiro e segundo homem do meio. Porque o armador hoje tem o Arrascaeta, e eu acho que se não for o Arrascaeta, o Felipe tem outras opções. Jogar aberto pelo lado, eu não sei se é muito interessante, porque ele é canhoto, embora ele seja ambidestro, mas a perna dominante dele é a esquerda. E eu não sei se ele é o jogador para dar profundidade, por exemplo, pelo lado esquerdo. Porque pelo lado direito, para mim, é o Luiz Araújo. Você não tem outra alternativa, especialmente com a volta do Vinha agora para o lado esquerdo, para a lateral. Então eu acho que o Felipe ele vai precisar encontrar um espaço para o Saúl, mas é uma dor de cabeça muito boa, porque a gente está falando de um jogador que tem muita qualidade técnica. Vamos ver como é que vai ser essa adaptação dele ao futebol brasileiro, até ao próprio Flamengo também. Mas eu acho que aonde ele jogar, o Flamengo vai ganhar muito, porque é um cara que entende muito bem dessa faixa do campo ali, do meio campo. Vambora, vamos tocar o barco. Então já falamos, daqui a pouco a gente vai falar de Emerson Royal, que já é atleta do Flamengo também, mas tem a arte aqui do jogo do Flamengo do final de semana. Bota pra mim na tela, Tatá, por favor. Aí, ó, Flamengo e Atlético Mineiro, tá duro, reza pra chover, tá duro, dorme. Olha lá, 20 horas, 20h30 no Maracanã, pra mim é o pior horário da história horário no domingo, do futebol, é domingo, 8h30 da noite no Maracanã, mas aí também fazer, né? Você viu o cartão que o Hulk tomou ontem, cara? Pô, aquilo é maluquice. Aí eu ri muito. Tu viu? O juiz tá de sacanagem. O juiz ficou conversando, tudo bem, muito bem. Muito bem. Amarelo. Mas o Hulk quer conversar, vai conversar não, mas já tinha acabado o jogo. Já tinha conversar com ele, amigo do árbitro. Vai pra terapia, pô. Vai pra Hebe, pô, conversar. Você nunca foi falar com a arbitragem na tua época de jogador. É isso aí, nação. Ficamos por aqui, galera. E esse foi mais um corte, sempre trazendo conteúdos diários pra vocês sobre o Flamengo. Então, se você é novo, deixa aquele like, se inscreva, ativa o sino e sempre compartilhe nossos vídeos com seus amigos. Aqui você ficará por dentro de todas as notícias e últimas atualizações do mais querido e amado do Brasil, Flamengo.